Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 57, que tem como tema revisão e avaliação. Então, preste bastante atenção na nossa revisão, anote tudo e vamos à nossa revisão. E aqui na nossa revisão, vamos aí rever as nossas frações, operações com frações, tanto adição, subtração, multiplicação, divisão, como é que a gente faz para converter ali números decimais para frações, Então, temos muita coisa para a gente aprender na nossa aula. Então, fica comigo e vamos começar. Começando aqui por frações e seus componentes. Uma fração é composta por um numerador. Então, vamos lá, só rever aqui. O que é o nosso numerador? Numerador é o nosso número que fica em cima da nossa fração, ou seja, na parte de cima. Tá? Então, aqui, vou representar aqui a nossa fração. Nosso numerador é exatamente o que está escrito aqui de vermelho, ok? E o denominador é exatamente o nosso número que fica na parte de baixo, que é o que a gente está escrevendo aqui de azul agora. Tá? Então, o que significa uma fração? Aqui, representada no nosso exemplo, a fração 1/4 ou 1 sobre 4, onde 1 é o numerador e 4 é o denominador. Então, nós temos aqui a representação da nossa pizza completa, certo? A nossa pizza completa é equivalente a 1 inteiro. E o que significa aqui a nossa fração, aqui ao lado? Aqui é exatamente a nossa fração 1/4, ok? E o que significa minha fração 1/4? Significa que eu tenho um pedaço de pizza dentro de 4 que foram cortados. Então, minha pizza completa foram cortadas em 4 partes. E dessas 4 partes eu tenho uma parte. Tá? Então, a minha fração 1/4 significa exatamente isso. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Minha pizza aqui, meu todo foi cortado em 4 partes. E dos 4 pedaços eu tenho apenas um, que é exatamente aqui a representação da minha fração 1/4. Ok? Aqui a nossa representação de frações, frações e os nossos componentes. Seguindo, vamos para a comparação de frações. Então, a gente vai comparar e descobrir ali quando a gente tem uma fração que é maior do que a outra, uma fração que é menor do que a outra, ou até as nossas frações equivalentes, que são aquelas que possuem exatamente a mesma quantidade, o mesmo valor. Ok? Então, aqui nós vamos enfatizar quando são denominadores diferentes. Professor, e quando são denominadores iguais? Denominadores iguais, basta você comparar, os nossos numeradores. Então, se os denominadores forem iguais, observe que aqui os denominadores são iguais. Então, basta eu comparar os meus numeradores, os meus números de cima. 5 é maior do que o 2. Então, minha fração 5/3 é maior do que a minha fração 2/3. Ok? Basta a gente comparar os nossos denominadores se tivermos denominadores iguais. Basta eu comparar os meus numeradores. Denominadores iguais, eu vou comparar. Quem é maior? 7 ou 2? 7 é maior. Então, 7/5 é maior do que 2/5. Aqui para denominadores iguais. Ok? Agora, denominadores diferentes.
Vamos aqui ver o nosso exemplo. E a pergunta é a seguinte: qual das frações, né, a seguir, quem é a maior? Tá? Então, eu quero saber qual é a minha fração maior. Começando aqui pela fração, né, pelas frações aqui, 3/4 e 5/6. Quando são denominadores diferentes, como este caso, ó, 1/4 e 1/6. Denominadores diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui os meus denominadores. Eu vou deixar aqui um espacinho. Multiplicando 4 vezes 6, eu tenho 24. Lembrando que a minha primeira fração está representando 3/4. A minha segunda fração está representando 5/6. Após eu, né, multiplicar aqui os meus denominadores e colocar aqui os meus dois denominadores na parte de baixo, que deu 24, né? Eu vou multiplicar aqui, ó, em forma de x, tá? Então, vou multiplicar 3 vezes 6 é 18. E 4 vezes 5 é 20. Agora, eu estou com duas frações com denominadores iguais, certo? Lembrando, minha primeira fração, que era 3/4, virou 18 sobre 24. Minha segunda fração, que era 5/6, virou 20 sobre 24. E agora que são denominadores iguais, basta eu comparar os seus numeradores. Como 20 é maior do que 18, então 20 sobre 24 é maior. E quem é 20 sobre 24? 20 sobre 24, então minha fração maior aqui é... Minha fração 20 sobre 24, a minha fração maior vai ser 5/6. Ela é a minha fração maior, tá? Então, aqui é a minha resposta. Minha fração maior é a 5/6. Ok? Vamos aqui à nossa letra B. Aqui na nossa letra B, fazendo exatamente o mesmo procedimento. Então, vamos começar multiplicando os nossos denominadores. Então, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 6, 30. E agora eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 6, 12. 5 vezes 3, 15. Denominadores agora são iguais, então basta eu comparar aqui os meus numeradores. Então, quem é maior? Minha fração, minha segunda fração. Quem é minha segunda fração? 3 sobre 6, ou 3/6. Ok? Comparação de números fracionários. Qual é a fração maior? Ok? Vamos agora às nossas operações com números fracionários. Claro, a gente vai começar com adição e subtração. Na adição e subtração, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que, iniciar vendo o MMC dos nossos denominadores. Quem são os nossos denominadores? Os nossos numerozinhos que estão em baixo. Por quê? Porque eles são diferentes. Quando são denominadores iguais, como é aqui no caso do nosso exemplo C, onde todos os três denominadores, ó, são iguais, basta eu repetir o meu denominador e fazer a conta somente com os meus numeradores. Ó. 3 mais 7 menos 5. E aí eu vou repetir novamente meu denominador. E agora é só fazer o meu cálculo, né?
3 mais 7, 10. 10 menos 5, 5. Então, denominadores iguais, eu repito o meu denominador, e aí eu vou fazer minha conta somente com o meu numerador, tá? Agora, quando for denominador diferente, eu preciso tirar o meu MMC. Então, vou tirar aqui o MMC de 4 e 8. Tá? E como é que eu faço para calcular meu MMC? Vamos lá. Vamos calcular aqui primeiro os múltiplos do 4. Depois vamos calcular os meus múltiplos de 8. Como é que eu calculo o meu múltiplo de 4? Começo pelo próprio 4. E aí eu vou conferindo, né? 4 em 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 4, 16. Mais 4, né? 20. Mais 4 e assim por diante. Ok? Temos aí infinitos números. E aí os múltiplos de 8, eu começo pelo próprio 8 e eu vou 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32 e assim por diante. E quem vai ser o meu MMC? O primeiro número que vai se repetir em cima e embaixo. Então, o primeiro aqui que vai se repetir é o 8, tá? A gente ainda vai repetir aí o 16, vai repetir o 24 e assim por diante. Mas o primeiro que se repete é o 8. Então, meu MMC, tá? De 4 e 8 é o 8. Ok? Então, sabendo que o meu MMC aqui entre 4 e 8 é o 8, eu vou reescrever as duas frações. Ó. 8 mais 8. E aí eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 5, 10. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1 é 1. E agora estão com denominadores iguais, né? Denominadores iguais. Repito o meu denominador e faço a conta somente com o numerador. 10 mais 1, 11. Ok? E na subtração, a gente faz do mesmo jeitinho. Tá? Eu vou dar aqui uma agilizada quanto ao nosso MMC. MMC entre 4 e 6 é 12. Então, procedimento igual 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Agora são denominadores iguais. Eu repito e faço a conta somente com os meus numeradores. 9 menos 2, 7. Ok? Então, se os denominadores são iguais, eu vou repetir ele e vou fazer a conta somente com os meus numeradores. Se os denominadores são diferentes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu MMC e aí, de acordo com o resultado, certo? Eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima e criar duas novas frações, assim como denominadores iguais, tá? Então, o MMC vai ser exatamente o menor número que se repetir, tá? Então, o menor número que se repetir ali, tanto em cima, né, tanto no primeiro número, né, nos múltiplos do primeiro número, como nos múltiplos do segundo número, o primeiro que se repetir, esse será o nosso MMC, que é o nosso mínimo múltiplo comum, ó. Mínimo, então é o menor, o primeiro que se repetir. São os múltiplos que a gente está, né, ali verificando de cada número. E comum é porque é o mesmo, tanto em um número como no outro. Ok? Então, assim que a gente resolve a adição
e subtração de números fracionários. Aprendido? Agora a gente vai revisar multiplicação e divisão. Vamos lá. Na nossa multiplicação e divisão, tá? O processo é bem simples, ok? Na multiplicação, basta eu multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Bem simples e a gente já chega no resultado. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 7, 8 vezes 7 é igual a 56. Ok? Bem simples, o que você precisa é, claro, saber tabuada. Ok? E na divisão, o que a gente não precisa fazer é dividir. Na divisão, nós temos aqui um procedimento a fazer. Nós vamos pegar aqui a nossa primeira fração e vamos repeti-la. Então, 7/8. Em vez da divisão, a divisão vai virar multiplicação. Então, a divisão vira multiplicação. E a minha segunda fração, o de cima vai passar para baixo e o de baixo vai passar para cima. Então, aqui é 2/3, vai ficar 3/2. Ok? É 2 em cima, 3 embaixo. A gente inverte e ela fica o 3 em cima e o 2 embaixo. E agora o que acontece? Agora a gente esquece essa primeira parte e vai resolver apenas uma multiplicação. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 7 vezes 3, 21. 8 vezes 2, 16. Ok? Então, na divisão, a gente não divide, a gente vai multiplicar. Só que a gente vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da nossa segunda fração. Tá? Vamos aqui só fazer umas para a gente dar aquela fixada. A multiplicação, basta a gente multiplicar direto. Ok? Então, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Bem simples e direto. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 6, 18. E na nossa divisão, a gente precisa, né, fazer aí o nosso procedimento. Tá? Qual é o nosso procedimento? Repete a nossa primeira fração, exatamente como ela está. Em vez de dividir, nós vamos multiplicar. E aí nós vamos o quê? Inverter a nossa segunda fração. O que está embaixo vai passar para cima, é o 3. E o que está em cima vai passar para baixo, é o 4. E agora sim a gente vai multiplicar de maneira reta. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Ok? Entendido até aí, pessoal? Eu acho que até agora, né, bem tranquilo, ok? Questão de multiplicação e divisão de fração é fácil, tá? A multiplicação, basta a gente multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Lembrando, você só tem que estar bem afiado aí na nossa tabuada. E na divisão, ok? Para quem tem muito problema com divisão de fração, né? É bem tranquilo, porque você basta repetir a primeira fração e em vez do sinal de dividir, você vai transformar ele para multiplicação. E aí a segunda fração você vai inverter, ok? O número que está em cima vai passar para baixo, o que está embaixo vai passar para cima. E aí é só você resolver como se fosse uma multiplicação desde o início. Esquece aquela primeira parte que era a divisão e você vai resolver somente a multiplicação. Beleza? Entendido? Então agora a gente vai aprender a transformar números decimais para fração. Vamos lá. Transformação de números decimais em fração. Então aqui nós temos, ó, como é que a gente faz?
Temos aqui os nossos exemplos, ó, 0,8. Como é que a gente lê o 0,8? 8 décimos, que é o quê? O 8 em cima e o 10 embaixo. Então, como é que a gente faz para transformar? Nós vamos escrever este númerozinho aqui, sem a vírgula, 0,8 e 8 é a mesma coisa, tá? Então, o 0 aí na frente não precisa aparecer. E de acordo com a minha quantidade de casas decimais depois da vírgula, ou seja, números que a gente vai ter depois da vírgula, vai ser a minha quantidade de zeros. Então, o 1 a gente já vai colocar aqui, ó. E de acordo com a quantidade de números que tiver depois da vírgula, vai ser a quantidade de zeros que eu vou inserir. Como é 0,8, ou seja, 8 décimos, só é uma casa depois da vírgula, um número, que é exatamente o 8. Então, eu só tenho o quê? Um zero, ficando apenas 10. Então, é 8 sobre 10. Aqui no outro, é o quê? 0,65, que é o mesmo do que 65 centésimos. Coloco o número sem a vírgula, tá? Coloquei o número sem a vírgula. Agora eu vou botar o 1 embaixo e aí eu vou conferir quantos números nós tínhamos aqui depois da vírgula. Observe, depois da vírgula aqui nós temos 1, 2. Então eu tenho 2 zeros aqui ao lado do 1. Então fica 65 em cima e 100 embaixo. Aqui no nosso próximo exemplo, 5,36, tá? Como é que a gente lê? 536 centésimos. A gente escreve o número, certo? Sem a vírgula, então 536. E aí, vamos ver aí, colocando o 1 embaixo, quantos números a gente tem depois da vírgula? 1, 2. Significa, então, que nós vamos acrescentar 2 zeros, ficando aí 536 sobre 100. Tudo bem? Então, não tem muito segredo, tá? Para transformar, vou pegar aqui um outro exemplo. 2,31, como é que a gente passa para a fração? Basta a gente colocar o tracinho da fração. Em cima, eu vou colocar exatamente o número, mas sem a vírgula. Então, 231. Embaixo eu já coloco o 1. E eu vou conferir quantos números eu tenho depois da vírgula. 1, 2. Então, eu vou colocar 2 zeros. Tá ok? Sem muito segredo, 2,725. Como é que eu faço? Coloco o meu traçozinho de fração, coloco o número todo sem a vírgula, então 2725, coloco o 1 embaixo e de acordo com a minha quantidade de números depois da vírgula, 1, 2, 3, serão 3 zeros do lado do 1. Então, aí fica 2.725 sobre 1.000. Tá bom? Vamos aqui a um exemplo. Qual é a alternativa que representa a fração 15 sobre 1.000, né? Ou 15 milésimos, em números decimais? Então, observe que aqui agora a gente está fazendo exatamente o processo contrário. Mas eu sei que é o 15. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, qual é a alternativa aqui que tem 3 números depois da vírgula? 1, 2, 3. Nossa alternativa A. Tá bom? Por quê? Porque ali embaixo é 1.000. Ok? Indo aqui para o nosso próximo conteúdo, nosso próximo assunto, razão e proporção. A proporção está intimamente ligada com a razão. Para a verificação de uma proporcionalidade, ou seja, se as grandezas são proporcionais ou não, devemos fazer uma igualdade de duas razões. Se essas razões forem iguais, os valores serão proporcionais. Então, como assim? Vamos aqui no nosso exemplo. As figuras a seguir são proporcionais ou são diferentes?
E aí, temos aqui, perguntando se elas são proporcionais, né? E se elas são diferentes. Vamos lá, diferentes elas são, porque elas possuem valores diferentes. Tá? Mas elas são proporcionais? Basta a gente transformar elas em razão e a gente vai verificar se as razões são iguais ou não. Temos aqui, ó, 6 está para 12, assim como 8 está para 16. Ó. 6 está para 12, assim como 8 está para 16. Se eu tiver duas razões iguais, significa que elas são proporcionais. Então, aqui vamos simplificar as nossas frações. Aqui eu vou dividir por 6 e aqui eu vou dividir por 6. Então, aqui eu vou ficar com 1 sobre 2. Aqui eu vou dividir por 8 e aqui eu vou dividir por 8. Que eu também vou chegar na minha razão 1 sobre 2. Então, as figuras, elas são proporcionais, tá? São diferentes? São, porque elas possuem tamanhos diferentes. Porém, elas são proporcionais, sim. Ok? Então, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham, né, gostado ali e aprendido. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!